Boa tarde a todos. Nessa tarde, do dia 26 de dezembro de 2025, já na reta final aí para iniciar uma nova trajetória, um novo ciclo, com o ano novo. Estamos aí visitando essa exposição Avesso. É uma exposição coletiva, que está na Galeria de Arte do Centro Cultural Unimed Minas, mais precisamente aí no subsolo do Minas Tênis Clube, que está localizado ali na Rua da Bahia, 2244. Essa exposição ela foi inaugurada no dia 19/12 de 2025 e vai estender até o dia 22/2 de 2026. Essa mostra ela vai reunir trabalhos de 4 artistas: Jorge dos Anjos, Freud, Diana Santos e Gilson Plano, sobre a curadoria de Lucas Menezes, e a entrada é gratuita. Tendo como referência e ponto de partida o ateliê de Jorge dos Anjos, localizado no bairro São Francisco, aqui em Belo Horizonte, como ponto de encontro inicial, a exposição cria uma espécie de prosa, e assim ela percorre todo o seu circuito até a sua conclusão ao final da exposição. O avesso, uma metáfora que orienta a curadoria, refere-se ao que a estrutura forma e nem sempre está visível. O termo ligado aí à costura também se materializa na escolha de abrir a mostra com uma série de Jorge dos Anjos, que apresentada literalmente pelo avesso, de costas, para quem adentra a galeria de arte. Logo na entrada da exposição pode ser visto essas obras costuradas à mão sobre lona, que são as obras do Jorge dos Anjos, dentre outras que nós veremos ao longo da exposição. Desde o início da exposição, o público ele vai ser convidado a trazer um olhar atento para os bastidores dos processos artísticos. Estas obras selecionadas, algumas delas inéditas, atravessam a experiência mineira ao longo do tempo. São trabalhos que perfaçam a experiência colonial mineira, o candomblé, o congado, o samba, os jogos populares, o bordado e também a construção civil. Vemos agora essa belíssima escultura de Diana dos Santos, que é uma escultura feita com todos esses detalhes, feita em aço, também foi usado cobre, latão, foi usado também estanho, madeira, madrepérolas. E aí nesse conjunto de materiais ela conseguiu trazer para a mostra essa bela escultura. Uma escultura aí de proporções maiores e que ocupa aí logo a entrada também da galeria. É muito interessante também falar esse diálogo entre gerações, que o Jorge dos Anjos, como mestre e referência, e tendo a Diana Santos, o Freud e o Gilson como artistas da mesma geração, evidenciando a potência do encontro e a vitalidade da arte produzida em Minas Gerais. E nas obras de Jorge dos Anjos, ele vai apresentar pinturas, essas obras costuradas à mão sobre lonas, gravaduras produzidas por queima de feltro, e também as suas 8 esculturas em pedra-sabão talhadas em ouro preto. Temos também diversos trabalhos do Gilson Plano, como essa escultura na parede, belíssima escultura, esse jogo de cores muito bem elaborados, assim como os demais trabalhos que vão ser demonstrados do Gilson Plano a seguir. Esse espaço aí tem vários trabalhos dele. A seguir a gente vai ter
privilégio, né, de ver essas obras da Diana Santos. É uma série que ela chama de Rodas da Fortuna, que apresenta uma série semelhante já com os materiais que ela já tem esse costume de fazer e que a gente percebeu também que tem semelhanças às demais esculturas que ela fez na exposição. E como a gente pode observar o uso do cobre, né, para poder dar esse brilho, esse tom, esse detalhamento. Cobre que é um material muito bonito, um material rico, que dá esse brilho e que traz uma apresentação interessante própria da artista. Vamos observar adiante alguns outros trabalhos do Gilson Plano. Esse é bem próximo das características do primeiro, mas que é um trabalho muito interessante, bem aproveitável e com a fusão de cores, trazendo assim uma boa combinação. Os próximos dois quadros também são do Gilson Plano, faz parte também do acervo que ele disponibilizou para a exposição. E também de autoria dele, as 3 esculturas a seguir, chamadas O Nascimento 1 e 2 e a Estrela. São 3 sequências semelhantes de esculturas, são feitas em ferro, vidro e uma delas em encáustica. São esculturas diferentes, com uma proposta diferente, mas que não perdem sua beleza, não perdem a sua forma de serem construídas com esses materiais que são difíceis de você trazer em forma, né? Trazer a forma utilizando ferro e vidro, encáustica. Então elas são 3 esculturas bem detalhadas, bem bonitas, para você colocar numa sala, colocar num canto assim, ficaria interessante. A seguir a gente vai ver uma série, né, que o Gilson Plano apresenta, chamada Língua de Perna. São 3 obras, né, que surgem após uma visita que ele teve às cavernas de Peruaçu, no norte de Minas, e que são obras executadas em encáustica, explorando movimentos geológicos e temporalidades extensas, tendo assim um diálogo com a arquitetura e processos alquímicos. Temos também o próximo trabalho da Diana, onde ela exibe 3 grandes bandeiras costuradas e bordadas, e que fazem parte, né, de uma pesquisa que ela tem feita sobre o inventário de Bárbara Gomes de Abreu Lima, que foi uma mulher escravizada que depois foi liberta no século XVIII em Sabará. A artista investiga, né, essas heranças culturais, ela procura fazer esse artístico feminino, conectando bordado, tradições afro-brasileiras e a presença dos metais de Minas Gerais. Temos adiante esse belo trabalho de Freud, onde ele apresenta um objeto, né, escultórico de grandes proporções inspiradas no Mineirão, que nós temos ali na região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Essa obra se chama O Pombo Escapa ao Morcego, que é uma referência ao samba, né, no Morro do Sossego. Uma característica dessa instalação é que ela é sonora e ela atravessa toda a exposição com motores vibrando o espaço onde fica a antiga geral do estádio do Mineirão. A automação, né, sonora, ela foi criada em parceria com o Ítalo Travenzoli e a partir de cânticos, né, da torcida e sinos. Ao visitar essa exposição é bem interessante que esses pequenos sinos, eles vão o tempo inteiro fazendo aqueles sons e vão fazendo essa vibração que durante a sua estada próximo do local, até
ao lado ali das pinturas, de outras esculturas, você consegue ouvir esse trabalho bem detalhado, importante, e que teve essa ideia fabulosa, né, de fazer um simulacro aí ao famoso Mineirão. Foi utilizado também, né, a engenharia computacional, mecânica, para que pudesse fazer toda essa mecanização da instalação nessa mostra. A seguir, nós vamos ver um trabalho do Jorge dos Anjos, que são várias pinturas, e que são pinturas que ocupam toda a parede ao lado dessa escultura de Freud. Essas pinturas que trazem à tona, né, cores fortes, cores quentes, e que, de certa forma, nessa parede clara deu um certo destaque quando a gente chega e consegue ter uma visão ampla do local. Belas pinturas, todas elas produzidas com tinta acrílica sobre tela. E para o encerramento da exposição, nós vamos ter essas esculturas que vão ser filmadas de forma bem detalhada para que vocês possam ver a amplitude desse trabalho do Jorge dos Anjos, como ele utilizou a pedra-sabão e que ele conseguiu trazer, né, da pedra-sabão essas esculturas maravilhosas. Tendo ao fundo aí, né, o que traz um certo embelezamento das esculturas, nós temos as gravaduras em cerâmica feitas em ferro e fogo, né? São gravaduras produzidas por queima de feltro. E as 8 esculturas em pedra-sabão talhadas na cidade de Ouro Preto. Quando estiverem passando aí na região da Rua da Bahia, não deixem de fazer a visita, né? Até o dia 22 de fevereiro. Essa mostra vai estar presente no subsolo. Aproveita também para atravessar a rua. Logo adiante você vai ter a Casa Rosada, que é uma outra grande exposição permanente. Retrata um pouco da história do BH e também traz o cotidiano da cidade. Aproveitando também, mais acima, você pode visitar a exposição de Rembrandt, que é o mestre da sombra, claro e escuro. São desenhos de 350, 400 anos que foram feitos por ele. E é isso. Um grande abraço a todos. Em 2026 retornaremos com boas novidades.